de vocês em relação à compreensão e à interpretação do texto. Aqui diz assim, Efésios 1:4 diz assim, ó, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí na sequência, o versículo 5 que eu tinha lido há pouco, ele diz, e nos predestinou para filhos, né? Nos predestinou nele para filhos de adoção. Aí diverge um pouquinho, eu estou lendo ali num outro texto, aqui diverge um pouquinho, mas é a mesma coisa, só a ordem que está invertendo. Nos predestinou nele para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então vamos lá, pessoal. Bom, aqui nós já vamos ter duas correntes já distintas aqui. Vamos lá. A corrente dogmática reformada, que é essa principal que nós estamos estudando, inclusive nesse módulo todo, né? Ela defende que essa eleição que vai determinar no versículo 5, a predestinação, né? Aí no versículo 5 ele diz assim, ó, vamos continuar lendo. Eu li o 4, que eu vou ler o 5. Ele, depois de Deus eleger aqui, segundo o que diz o texto, o apóstolo Paulo diz que ele nos predestinou para filhos de adoção, né? Por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o quê? Segundo alguma coisa? Não, segundo a sua vontade. Então, dentro da perspectiva teológica reformada, há uma visão aqui e uma interpretação bíblica desse texto. Não é nem muito uma interpretação teológica. Eu vou dar um exemplo. O que é, quando a gente fala em teologia, eu quero que vocês aprendam a diferenciar uma doutrina bíblica de uma doutrina teológica. Geralmente, uma doutrina bíblica é o texto, né? Geralmente é o texto, basicamente claro e direto, sem muita colocações, né? Não tem muita intervenção. Geralmente é uma doutrina. Então, dentro da teologia dogmática, esse texto, para os dogmáticos, ou seja, para os reformados, a visão reformada, ela tende a ser um texto mais bíblico, né? Mais uma doutrina bíblica. Quando a gente vai olhar a outra visão, a visão que seria uma visão mais liberal, ou seja, mais não tradicional, eles já acreditam que, bom, não é bem assim. Não é que Deus, antes da fundação do mundo, já elegeu e já escolheu e predestinou para quem vai ser salvo. Na verdade, assim, Deus, veja bem, essa é a segunda visão, tá? Deus, aí a gente vai ler lá em Romanos depois por que eles dizem isso. Na verdade, aqui está dizendo, mas não é bem o que está dizendo. Seria como se Deus estivesse falando que tinha escolhido e predestinado, mas é de acordo com essa salvação, ela vai se dar de acordo com Deus sabendo de tudo, ele sabe das coisas que vai acontecer, então por isso que ele vai predestinar, certo? Então, o que é uma visão bíblica, uma doutrina bíblica e uma doutrina teológica? A visão bíblica, ela é direta, como eu estou mostrando para vocês aqui, como vocês estão lendo no texto. E uma visão teológica é essa que diz, não é bem assim, aí é teologia, tá? Então vocês vão aprendendo que teologia é quando eu preciso interpretar e fazer conjecturas ou fazer até mesmo conexões de forma a tentar justificar aquilo que o texto diz, mas que na verdade, para minha interpretação, não é bem o que o texto está dizendo. Aqui está dizendo que Deus escolheu e ele elegeu, né? E ele predestinou. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que isso foi antes da fundação do mundo, né? E ele diz mais, que não só antes da fundação do mundo, como Deus também, além de ter elegeu antes da fundação, ele também predestinou para sermos filhos, né? Segundo nada, segundo a lei, segundo obediência, segundo obra, não, segundo a sua vontade. Então aqui nós vamos ter já duas coisas de cara, um elemento da eleição de Deus antes da fundação do mundo, que é discordado pela segunda visão, a visão, vamos citar aqui, seria mais uma visão arminiana, né, porque essa visão mais tradicional, a visão
reformada é uma visão mais calvinista, seria uma visão mais, né, mas não é apenas uma visão apenas calvinista, mas mais apontando para o calvinismo, né, e aí uma visão mais arminiana, e uma visão também, não só arminiana, como uma visão pentecostal, que é a segunda visão, uma visão que acredita que não é bem assim, que na verdade a Bíblia está falando que é antes da fundação do mundo, mas parece que não é. Não é. Eu só estou tentando mostrar para vocês que há os elementos contraditórios. E aí nós temos a visão reformada, a visão mais liberal, uma visão mais atual e não tradicional, ou seja, não é uma visão antiga, uma visão mais recente, que defendem que o texto bíblico não diz exatamente o que está dizendo, ok? Então, diante disso, a predestinação refere-se, agora vamos à síntese, aqui é o conceito, tá? Aqui, ó, conceito aqui. Diante disso, a visão reformada, ela traduz o que aqui? Ela traduz que para nós, né? Para nós, é como se o texto bíblico estivesse dizendo que não, isso na visão reformada, tá? Não, Deus realmente, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou antes de existir qualquer coisa. E também ele nos predestinou, segundo a adoção de filhos adotados em Cristo, para sermos filhos, né? Segundo a sua própria vontade, sem interferência ou até mesmo sem mérito algum, né? É apenas por graça. Certo, pessoal? Então, e aí a definição a predestinação se refere à escolha divina de alguns para adoção como filhos em conformidade com a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Seria isso, certo? Agora, se a gente for analisar a predestinação à luz da soberania de Deus, e aí a primeira visão reformada, ela defende o texto bíblico que nós lemos lá, né? Agora a gente vai para Romanos para a gente ver aqui que a predestinação à luz da soberania divina diz o seguinte, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos. Então vamos lá para Romanos. Vamos para Romanos. Eu quero ler um pouco mais aberto, porque eu citei esse versículo, mas eu quero ler um pouco mais com vocês. Eu queria que vocês acompanhassem aí, quem puder, que agora eu vou ler em outro texto aqui, né, na Bíblia, não é no texto da tela. O da tela eu coloquei só o versículo 29. Só que eu quero ler com vocês a partir do versículo 20, do versículo 20. Seria Romanos 8, 20, tá? Até a gente chegar no 29, para poder a gente ter esse entendimento. Então vamos lá. Por quê? A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a rejeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão ou da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí eu quero parar um pouquinho aqui, depois a gente lê o 22, no versículo 20, versículo 21, vocês se lembram que nós tivemos a aula passada sobre, na aula passada a gente tivemos estudando sobre o pecado original, não sei se vocês vão se lembrar. Nós estudamos o pecado original, nós estudamos sobre a revelação, as duas formas de revelação. Quem não tiver ainda bem fixado isso aí, vai lá vai lá no texto do material, né? Tem apostila lá, tem aulas gravadas e vocês vão ver. Revelação geral, quero que vocês se lembrem, ó, revelação geral e revelação especial, tá? E aí, dentro da revelação geral e revelação especial, nós também, à frente um pouco, a gente estudou sobre o pecado original, a doutrina do pecado original. E é exatamente aqui, pessoal, que eu quero chamar a atenção para vocês, no versículo, o Romanos 8, 20 e 21, aonde a Bíblia está dizendo que o pecado aqui, veja bem, o que está acontecendo aqui, o pecado original.
né? O pecado original, Romanos 8:20. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele a quem sujeitou. Quem é aquele que sujeitou? Muita gente vai dizer aqui que é o diabo. Não, irmão, não é o diabo. Satanás não sujeitou ninguém aqui, né? Ele não sujeitou. Se alguém está fazendo alguma pergunta, parece que eu vi aqui aparecendo na tela aqui. Se tiver pergunta, pessoal, e eu não estiver vendo vocês levantar a mão aí, pode falar, abrir o microfone, falar e me chamar que eu dou a oportunidade para vocês, se tiver alguma dúvida, tá bom? Que apareceu aqui, mas eu não verifiquei. Então, assim, Romanos 8:20 está dizendo que o pecado original, que não tem nada a ver com os pecados que se comete aqui, ele traz uma consequência grave de sujeição, tá? E no versículo 21 diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aqui, é nesse ponto, né, que a gente vai identificar o elemento do pecado original. Mas vamos continuar para a gente avançar um pouco mais. Porque sabendo que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, aí versículo 23, né? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Preste atenção muito nessa parte aqui, ó. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Preste atenção aqui. Essa palavrinha que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, em esperança fomos salvos, né? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como é a esperança, se eu estou vendo, né? O que Paulo está dizendo aqui. Aí ele continua dizendo, mas se esperarmos o que vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, aqui no versículo 26, né? E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir nem como convém, mas o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui ainda continua falando sobre o texto da salvação. Aí no versículo 27, ele vai dizer, aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos, sabemos, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Preste atenção de novo, ó. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos lá, Romanos 8:28. Novamente o apóstolo Paulo está dizendo, ele falou tudo lá em cima, né, que vocês viram nos textos que a gente continuou falando, sobre a questão de que Deus, através de um propósito, através da questão da natureza caída, a natureza ficou sujeita ao pecado e que vai haver a manifestação dos filhos de Deus, e essa manifestação ela vai se dar por adoção. Vocês lembram que tudo isso foi dito no texto anterior aí, ó. Acompanha, é por isso que é bom vocês terem a Bíblia aí aberta para ajudar, né? Você fazer essas reflexões sobre os textos, né? Para vocês acompanharem. E aí tudo isso que ele foi dizendo, ele falou que haverá uma adoção, haverá uma redenção do corpo, o nosso corpo será redimido, né? Aí ele fala mais que, porque se a esperança da salvação é uma esperança, não é pelo que vê, e se for pelo que vê, essa esperança, ela também tem que ser com paciência, enfim. Ele faz toda essa... Aí no final, ele fala tudo isso para dizer aqui embaixo, olha, no versículo 28, para dizer o seguinte, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Então, preste atenção para vocês entenderem. Então, há um propósito. Há um propósito de Deus. Só que esse propósito aqui, eu ainda não expliquei, depois no segundo horário a gente vai estudar um pouco mais sobre ele. Esse propósito aqui, pessoal, é os decretos de Deus, é o chamado de Deus. Porque esse propósito, que a Bíblia vai falar, que é desde a fundação do mundo, lá antes de todas as coisas, Deus tem a sua vontade, ele não pode ser frustrado. Tudo isso vai ser construído um pouco mais à frente, tá? Versículo 29. Porque os que dantes, agora sim ele vai falar sobre a questão dos chamados e esses escolhidos que ele acabou de dizer. Ó. Ele diz assim, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos.
Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo está querendo, ele está dizendo aqui nesse texto, é que Deus conheceu, ele conhece a sua criatura, ou seja, ele conhece a sua obra. Aqui não está falando nem de criatura, tá? Deus conhece a sua obra de antemão, e essa obra dele, de acordo com o seu propósito, né, que ele vai fazer o chamado do propósito, ele vai predestinar para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, ou seja, Cristo é o primeiro, e os outros demais na sequência. Então, assim, o que nos parece aqui é que à luz da revelação divina, tanto da revelação especial, que nós já falamos da revelação geral e revelação especial, à luz da revelação especial de Deus, frente ao pecado original que destituiu essa natureza e essas pessoas caíram em pecado, ou seja, esses seres, né? Aí a gente está incluindo também os anjos, né? Todos que caíram. Parece que Deus aqui, através da sua grande misericórdia, do seu amor e da sua justiça, ele tem um plano dentro de um propósito que ele vai fazer. E esse plano e esse propósito nos parece aqui, dentro dessa visão, dentro do texto bíblico aqui, não é uma visão teológica, é que parece que Deus está falando que ele tem uma vontade, essa vontade dele, segundo o seu próprio propósito, não segundo o que vai acontecer. Parece que isso não é uma coisa que vai depender de pessoas, depender de acontecimentos, de objetos. Não, parece que é uma vontade soberana de Deus, até aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, depois a gente vai falar sobre a imagem de Deus no homem. Tem muita coisa, pessoal. Essa parte aqui, até eu quero que vocês dediquem um pouco mais. Tem uma dedicação, estude com muito carinho, porque isso aqui é muito complexo e ela é muito rica, essa parte aqui, ela é importantíssima. Eu diria que se vocês tiverem capacidade de conhecer com profundidade, dominar essa área, vocês serão excelentes pregadores e vão ter conhecimento doutrinário de muita profundidade para poder ajudar, ensinar, dar aula, enfim, o que vocês quiserem fazer. Mas é preciso vocês aprenderem com uma certa paciência, né? Então vamos em frente. Então, à luz da soberania divina, né, dentro da visão da predestinação, segundo o apóstolo Paulo aqui, versículo 30 agora, ó, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui, veja que a Bíblia aqui está mostrando a salvação como um processo. Então aquela ideia de que a gente levantou a mão, aceitou Jesus, até porque eu discordo muito dessa visão de que nós aceitamos Jesus. A gente não aceita Jesus, né? Jesus, na verdade, nos aceita. É uma visão bem estranha do ponto de vista bíblico, tá? Do ponto de vista bíblico, é bem estranho isso, porque não me parece que é isso que acontece, segundo o texto bíblico. Parece que é Jesus que nos aceita, parece que se ele nos chamou, é ele que nos, né? Enfim. Mas aqui dentro dessa perspectiva, dentro desse conhecimento bíblico aqui esclarecido pelo apóstolo Paulo, ele vai fazer aqui como se fosse um processo. Então, Deus antes conheceu, Deus conhecendo a sua obra, ele predestina com um propósito essa obra. Aí depois, na predestinação, né, ele predestinou, ele chama, ele vai convocar esses, né, para que eles possam ser alcançados aí. E diante dessa circunstância do chamado, né, Deus vai então fazer o quê? Justificar. E aí a gente vai explicar lá na frente por que precisa ser justificado, por que precisa ser santificado. E a gente vai ver que é tudo um processo de Deus. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto. Tudo que nós estamos vendo aqui é um processo do próprio Deus. A gente até aqui, nós não vimos nada humano aqui, né? Dentro dessa sequência, desse processo aqui de salvação, aqui a gente está falando da salvação, a gente até o momento não vimos nada humano aqui, certo? Vamos em frente. Bom, então dentro desse chamado, e aí de novo vai ser outra divergência aqui, outra polêmica. Aqui nós vamos separar a doutrina reformada, tradicional, e a doutrina mais liberal, ou uma doutrina, como eu disse, já expliquei para vocês, de um viés mais ou arminiano, ou então um viés mais pentecostal.
dentro da visão pentecostal, né,